Boa tarde, entrando um pouquinho antes, só um pouquinho, 2, 3 minutos antes, para a gente poder dar uma aquecida nas coisas aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus negócios, em nome de Jesus. E nós sabemos que quando nós clamamos e chamamos por Ele e nos humilhamos perante dEle, Ele vem com graça e misericórdia, tá? Hoje nós vamos falar um assunto um pouco complicado, mas é de fato um assunto muito interessante e muito atual. Dos nossos 40 dias de jejum e oração, desse livro aqui, ó, Avivamento Verdadeiro. E ontem nós falamos sobre a família está em crise, precisamos de um avivamento em nossa família porque ela está em crise. E hoje nós vamos falar, nós já vamos partir para o 10º dia, precisamos de avivamento porque a igreja está em crise. Exatamente. Mas qual é a igreja que está em crise? Nós vamos falar daqui a pouquinho qual é essa igreja que está em crise. Amém? Porque nem sempre a definição de igreja é essa que você tem, certo? Existe uma igreja além dessa igreja que nós conhecemos aqui. Mas o que você está falando, Carlos? Isso é uma heresia. Não, não é. Não é. Tem uma igreja que não falha, tem uma igreja que não erra e tem uma igreja que não peca. Uma igreja separada, uma igreja santa, uma igreja pura, que se volta a Cristo, que se voltou a Cristo e permanece debaixo dos seus pés e permanece ali, colocada diante dos pés e do manto do Senhor. Amém? Uma igreja que se colocou aos pés da cruz e se arrependeu dos seus pecados e busca todos os dias vida em Cristo Jesus. Paz, Dona Carminha, uma boa tarde para a senhora. E nós precisamos conhecer essa igreja e nos libertar da igreja que anda em crise e vive em crise. Amém? Precisamos buscar e entender quem eu e você, quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus e o que Deus tem preparado para mim e para você, para que assim nós possamos caminhar nos pastos verdejantes das promessas do nosso Senhor. Amém? E aqui eu não vou falar de nada que seja algo que Deus tem que fazer por mim e por você, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, nos enviando o Seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, que fôssemos salvos do pecado e livres de todo o jugo que esse pecado nos traz. Amém? E quem crê em Cristo, ao ouvir essa canção, vai entender. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei que a paz é uma promessa, você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Quando o mar tentar me encobrir e parecer
e eu vou afundar, me lembrarei. Me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei. Me lembrarei que a paz é uma promessa, que a paz é uma promessa. Você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei. Me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo, e seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo, e o seu nome é Jesus. Jesus. Aleluia. Não há tribulação que venha sem que Ele venha em nosso socorro, sem que Ele venha em socorro daqueles que creem na sua palavra e buscam viver essa vida com Ele. Amém? Não há tribulação, não há escuridão que tome conta do nosso coração, não há temor e nem pavor. Em meio às dores e angústias dessa vida, somos mais que vencedores, porque Cristo venceu todas as coisas, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte e todo o pecado que sobre nós viria como condenação. Mas, para isso, precisamos conhecê-lo, buscar nele e entender todas as coisas que Ele tem preparado para mim, para você e para o povo que Ele escolheu, para o povo que Ele chama, para o povo que Ele ama. Nós precisamos compreender o que Cristo tem preparado para a sua igreja e assim continuar caminhando e vencendo todos os obstáculos. Amém? Deixa eu só pegar minha caneta que caiu no chão. Ai. Bom, hoje pelo jeito é só eu e a senhora, dona Carminha. E isso é bom, porque Deus tem muito para falar conosco. Amém? Bom, vamos lá. Precisamos de avivamento porque a igreja está em crise. E quando nós falamos essa igreja que está em crise, não é a igreja de Cristo. Por isso que eu falei que não é heresia, porque a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, não vive em crise. A igreja que vive em crise é aquela igreja que não busca quem é Jesus Cristo, não busca a imagem, os ensinamentos e não buscam andar com Jesus Cristo. São várias essas igrejas, são várias pessoas que seguem este caminho. E um dos exemplos que nós temos é a carta que Paulo escreve para Gálatas. Logo no começo de Gálatas você já vê. Ele vem primeiro, Paulo se apresenta, olha só. Gálatas, abre sua Bíblia aí se você tiver com a Bíblia. Gálatas, capítulo 1, verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 7. Amém? E ali nós vamos entender o que nós precisamos entender. Aleluia. Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas. Por aí a gente já entende que não é algo que vem de pessoas, não é algo que vem do ser humano, e sim de Deus. Nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou dos mortos.
Ele quer dizer, eu sou apóstolo, mas eu não sou apóstolo por parte de ser humano, não sou apóstolo por parte de carne, mas do Espírito, e esse Espírito é Jesus Cristo, que é Filho de Deus Pai, e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Acho que aqui a gente já pode entender muita coisa. O que ele quer dizer, olha, eu estou vindo aqui anunciar o Evangelho de Cristo. Eu não estou vindo aqui por parte de homens nem do meu entendimento, mas daquilo que Cristo colocou na minha vida, me deu como entendimento e elucidou na minha mente e fez eu entender quem Ele é. Vamos pular direto para o verso de número 6. E olha só, depois da apresentação de tudo que ele diz e a oração inicial que ele faz pelo povo de Gálatas, pela igreja de Gálatas, lá na Galácia, ele escreve, olha só, verso de número 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repetimos, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que essa seja anátema, maldita, é o significado da palavra anátema. Então vamos ler aqui, segundo ao livrinho, ó. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, tão depressa, aquele que os chamou pela graça de Cristo. Como vocês estão abandonando o evangelho de Cristo dessa forma tão rapidamente para seguir outro evangelho que na realidade não é evangelho? Amém? O evangelho de Cristo é nítido. Se você tem o Espírito Santo habita em você, você consegue reconhecer o evangelho de Cristo nitidamente. Você não será enganado. Agora, se você não estiver vivendo uma vida com Cristo, na leitura bíblica, na oração, no jejum e naquilo que Ele vem nos ensinando para que nós mortifiquemos a nossa carne, obviamente você pode ser levado ao engano. E esse engano vem acontecendo por quê? O homem, olha, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E é muito fácil perverter o evangelho de Cristo. Sim. Uma das coisas que nós temos mais nos dias de hoje são pessoas desesperadas, pessoas buscando respostas para a sua vida. E essas respostas as pessoas procuram em cartomantes, em macumbaria, em benzedeiras, em videntes, ou até em igrejas que usam de artifícios, né, que traz um novo evangelho, um evangelho que não existe para dentro das igrejas, dos púlpitos, e lá eles ficam dando revelações e revelações mil na vida das pessoas que nunca irão acontecer. Uma das coisas mais importantes é que nós precisamos reter em nossa mente é que as coisas já estão preparadas para nós. As coisas já estão separadas para mim e para você nesta vida. Mas tudo vai depender muito de como nós caminharmos. Ou nós caminhamos de encontro a Cristo ou encontro ao inimigo. Certo? Ou nós somos escravos de Cristo ou escravos do inimigo. Não tem como colocar um pé em cada canoa e ficar ali se equilibrando. Vai chegar um tempo que elas vão se afastar e você vai cair. Certo? Não tem como seguir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro e vice-versa. A palavra de Deus diz isso. Você sabe muito bem disso. Então nós precisamos nos atentar e buscar reconhecer em Cristo Jesus quem nós somos nele e parar de buscar coisas que está fora do centro da palavra e do evangelho que é Cristo Jesus. Amém? Então a única forma de nós encontrarmos esse caminho é onde? Bíblia, oração, conhecer a Cristo, viver uma vida com Cristo, buscar a letra que diz que quem é Deus, buscar na Bíblia quem é Deus, entender do começo ao fim o que Deus tem preparado para o seu povo, um povo obediente, um povo que anda reto, um povo que anda nos caminhos. No livrinho, olha só, não podemos esquecer e subestimar o poder de Satanás. Ele tem no mínimo 6.000 anos de experiência e sabe como enfraquecer um movimento. Ele sabe como destruir um movimento. Por isso que eu lembro que eu falei para vocês, o avivamento, ele nasce num movimento, depois ele nasce do despertamento, e aí sim pode se tornar um avivamento. Mas um movimento é o início.
E esse movimento, às vezes ele está tão ligado com as coisas humanas, e nós vamos ver mais na frente aqui hoje, tão ligado com essas coisas humanas, que ele se perde e acaba se tornando um movimento voltado para outro evangelho, para outra coisa, o que nós mais vemos por aí hoje. Ele não age violentamente e rapidamente, mas penetra pouco a pouco, minando as forças e contaminando a igreja com coisas do mundo, com coisas que convencem os olhos e a alma e nos convence no sentimento, entendeu? Gente, é a coisa mais simples que tem. Eu sou ministro de música. Se eu estiver lá em cima ministrando uma canção e eu fizer essa canção e essa canção tocar a alma de alguém, ela vai ficar sensível. Se eu começar a falar palavras e palavras e palavras que agrade, e eu já vi isso acontecendo, tá, em púlpitos, a pessoa olha para aquela pessoa, nitidamente aquela pessoa já foi tocada, emocionalmente ela já está tocada, e o cara leva mais para o lado emocional ainda, ao invés de levar para o lado de Cristo e ao invés de levar para dentro da palavra, para que aquela pessoa se quebrante, não apenas se emocione, mas se quebrante totalmente e mude completamente a sua vida. E hoje eles usam desses artifícios. Desde o começo da igreja, Satanás tenta enfraquecer o movimento de Deus, mas está remando contra a maré, pois nada e ninguém pode impedir a vontade de Deus seja executada. Alguns cairão nessa caminhada, entendeu? Alguns não entenderão essa palavra. Nós sabemos que as coisas, os projetos, as coisas que Deus colocou e não irão mudar. Elas estão na Bíblia e acontecerão de acordo com o que a Bíblia narra. A vontade de Deus será cumprida. Todas as coisas serão cumpridas no seu determinado tempo. Mas muitos ainda não se voltaram a Cristo. E esses muitos são levados pelo inimigo a um caminho pronto para ser tosquiado e logo depois abatido e morto. E nós precisamos ficar espertos com isso. Nos seus projetos de enfraquecer a igreja, Satanás tem usado diversas artimanhas. E o nosso querido aqui, que Deus já está com ele, que ele já está com Deus, ele diz, e eu discerni algumas. Isso aqui nós temos que prestar muita atenção, porque aqui existem coisas reais e atuais acontecendo dentro das nossas igrejas, nós precisamos ficar atentos a isso. Não só dentro das nossas igrejas, como dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade. Então, se nós nos atentarmos a isso, tentar mudarmos nós primeiro, e nós conseguimos contaminar as pessoas que estão à nossa volta, mudando a mente delas. Vamos lá? Liderança comprometida com o pecado. Gente, hoje é pesado, tá? Não vai ser fácil, não. Os líderes das igrejas, pastores, presbíteros, diáconos, cantores, ministros, devem ser modelos para o rebanho de acordo com a palavra de Deus. Certo? Eles devem ser modelo para o rebanho, porque você olha para o pastor, você olha para o ministro, você olha para o diácono, o que você espera deles? Uma pessoa reta, uma pessoa confiante, uma pessoa que você possa confiar e se espelha nele para poder fazer a mesma coisa. Somos exemplos, sim. Deus coloca os líderes das igrejas, os anjos das igrejas como exemplo. Mas o que tem acontecido? Existem pastores que divorciam e casam-se novamente. Nós vemos aí, eu falei ontem ou anteontem a respeito de um pastor de uma grande igreja, uma grande Assembleia de Deus de São Paulo, que depois dele separado assim, da esposa dele, de não sei quantos anos de casado, né? Ele é sogro de um dos grandes pastores da prosperidade, e esse grande pastor defendeu até a tese dele, né? Impressionante que ele, em vez dele combater esse pecado, ele protegeu, né? Ele decretou na igreja dele, abriu lá, colocou um adendo lá dentro do documento da igreja, dizendo que pastores poderiam sim se separar de comum acordo com a esposa e casar novamente. Aonde isso? Se você se tornou um com a sua esposa ou se você se tornou um com o seu marido, é pro resto da vida. Se você se separar e não tiver adultério, só se ele adulterou, né? Se não tiver adultério, meu amigo, se você se separar, prepare-se para ficar o resto da vida sozinho servindo a Deus, tá? Essa é a realidade e a verdade. Alguns pastores com dívidas e nome sujo no comércio. Gente, isso aqui nós precisamos entender que às vezes a situação vem, tá? Eu sei do que eu estou falando porque eu já passei por isso, certo? Alguns pastores com dívidas e nome sujo no comércio. Nós sabemos que muitas pessoas
vivem com o que tem, às vezes no trabalho é mandado embora, ou perde o emprego, ou a igreja os membros começam a falhar nos dízimos, nas ofertas, o pastor tem os compromissos dele também, dentro do que ele ganha da igreja, mas de repente a igreja não pode mais, não tem mais condições de pagar, e uma das primeiras atitudes que os pastores têm, tá, esses pastores sérios, é cortar o próprio salário e manter as contas da igreja em dia. E enquanto isso ele fica com o salário cortado, ganhando só um pouco, uma cesta básica no máximo, e tentando pagar as contas básicas dele. Do contrário, meu amigo, todos os outros compromissos, se ele tiver um carro financiado, se ele tiver qualquer outro compromisso, esses aí vão tudo pro beleléu. Porque a primeira coisa que é cortada na igreja, por incrível que pareça, é o salário do pastor, por decisão do próprio pastor. Agora, quando ele é sem vergonha, safado, ele não faz isso não. Tá? A primeira coisa que ele faz é tosquear as ovelhas ao máximo, para conquistar tudo aquilo que ele deseja. Pastores escravizados à pornografia, muitos, demais, nós sabemos disso, que tem vários pastores, já houve um relato, já houve um estudo nos Estados Unidos falando quantos pastores se entregaram à pornografia, olha só. São homens, né, gente? Somos falhos, somos pecadores, às vezes nossos olhos não estão, às vezes não, nitidamente, nesse caso, nosso olho não está voltado para Cristo, e aí ele cai. E tem muitos que levantam de onde cai, mas tem muitos que se afundam cada vez mais a tirar a própria vida. E outros vícios, olha só, pastores com vários vícios. A esta altura, perdem autoridade espiritual e não têm domínio sobre o pecado. E os membros da igreja seguem no mesmo caminho, sem qualquer disciplina, desenfreados na libertinagem, cada vez mais afastados de Deus. E não é porque os membros viram o pastor fazendo isso, não. Porque a ovelha sabe o que o pastor faz, como o pastor sabe o que a ovelha faz. E do nada essas pessoas começam a seguir. Nós sabemos que a identidade de uma igreja, quem coloca a identidade e a visão da igreja, apesar da visão vir de Deus, é o pastor e o líder da igreja. Então, as pessoas são muito parecidas com os pastores, são muito parecidas com aquele que eles têm como exemplo. Amém? Nós vemos aí histórias agora, recentemente, de pastores que abusaram sexualmente ou abusaram aqueles tipos, não abuso sexual também, mas aliciaram pessoas e assim vai. 2. Pregação para agradar homens. Isso é uma coisa muito importante depois da primeira. Isso tem acontecido demais, sabe? Vocês estão vendo eu falar aqui e gente, eu não guardo coisa para falar e não espero para agradar ninguém. Eu falo o que a verdade de Cristo tem para falar para nós. Você sabe por quê? Porque eu não tenho mais tempo para ficar passando a mão na cabeça de ninguém e eu tenho uma responsabilidade que é proclamar o Evangelho de Cristo. Essa é a forma que eu proclamo, tá? E eu não vou mentir, eu não vou me esconder e não vou passar a mão na cabeça. Para terem a igreja lotada e grandes auditórios, muitos pastores abrem mão de pregar a verdade da palavra de Deus. Não querem ofender pessoas e acabam distorcendo a Bíblia. Principalmente quando o cara é um dizimista muito forte, cara. E faz tudo errado e não é repreendido. Utilizando palavras que soam suaves nos ouvidos. Cheios de comichão do seu auditório. Ao invés de usar palavras pecado, usam palavras erro. Pregam sermões água sem açúcar, sem gosto, insosso. Somente para agradar seus ouvintes. Pregam que Deus vai resolver problemas. Deus não tem que resolver problema de ninguém não, gente. Todo mundo fala, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio e retornará, que é Cristo Jesus. Amém? O melhor para alguns, tá? Quem crê. E quem buscou ser reto nele. Quem não buscou, meu amigo, vai ficar ruim a coisa. Oferecem prosperidade e riqueza em troca de ofertas. Entendeu? Vai buscar as igrejas da televisão aí que você vai entender. Como resultado, vemos igrejas sem poder, sem vida e cheias de pecado. É muito fácil essas megas igrejas televisionadas falarem de milagres e isso aconteceu, que o fulano quebrou com uma dívida de 1 milhão, conseguiu pagar sua dívida, porque Deus, porque ele fez, porque deixou de... Gente, Deus pode fazer todas as coisas sim. Pode transformar essa situação sim. É claro que pode, mas nós precisamos atentar ao verdadeiro evangelho. É isso que o evangelho diz? Não. Olha só o que Leonard Ravenhill diz no seu livro. A grande tragédia de nossos dias é que existem no púlpito muitos pregadores sem vida, entregando sermões sem vida e ouvintes sem vida.
tudo morto, tudo frio, tudo morno. É igual aquela igreja que Jesus Cristo, que próprio Jesus disse, eu vomitar-te-ei, porque ou você é quente ou você é frio, porque eu não aceito morno, morno não tem gosto, morno não tem graça, ou você é quente ou você é frio. Escolha por ser quente, mas não seja frio nem morno, tá? Apesar que se você for frio, você ainda pode acordar e esquentar. Agora o morno, cara, ele nem lá nem cá. Amém? Então nós precisamos nos atentar a isso. Hoje a preocupação de muitas igrejas, muitas denominações é coisas que não são necessárias. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão as pessoas vão falar que... deixa pra lá. Mas nós precisamos nos atentar. A palavra ela deve ser pregada, principalmente se ela for expositivamente ensinando cada um de nós como devemos andar. Não pega um versículo aqui, outro versículo lá, outro versículo aqui, outro versículo lá e vai fazendo aquela miscelânea de versículos, tentando os encaixar e perdendo o rumo da coisa, e você com 10 mil coisas na cabeça acaba não entendendo porcaria nenhuma. Tá? 3. Cultos show. E olha que eu sou ministro de música, gente. Olha só. Alguns, para atrair mais pessoas, fazem do que deveria ser um culto a Deus um espetáculo teatral. Música de primeira qualidade, mas sem vida espiritual. Portanto, sem unção. Aqui é o seguinte. Quando o púlpito é vazio, fraco, isso diz o pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Reverendo Hernandes Dias Lopes, uma referência, príncipe dos pregadores da atualidade. Ele diz que quando a igreja tem um púlpito fraco, uma mensagem fraca, é necessário usar de entretenimento para entreter pessoas e levá-las ao êxtase, para que assim elas possam, como posso dizer, metaforicamente alcançar a unção e a graça, certo? Então, com grandes músicos contratados que às vezes tocam no mundo, isso é outra coisa complicada, sabe? Eu por princípio eu respeito todos eles, mas por princípio, por entendimento, eu creio que o músico que toca na igreja não pode tocar fora da igreja. Mas, Carlos, é a profissão deles. Tudo bem, cada um faz o que quer. Quer tocar fora da igreja, toca. Esse é o meu posicionamento, tá? Não critico eles, não de forma alguma, certo? Mas esse é o meu pensamento. Cenografia teatral com excelente iluminação e efeitos especiais, luzinha, fumacinha, vídeos, etc. Grandes coisas para entreter as pessoas e trazer a emoção à flor da pele. Que são as verdadeiras maquiagens que esconde o defunto inanimado, morto, gelado e frio que a igreja anda sendo. O Espírito Santo está triste esperando os verdadeiros adoradores que o façam em espírito e em verdade. Uma das coisas que nós precisamos entender a respeito de adoração é isso. A adoração, ela parte de uma verdade e dos princípios que Deus colocou em nossas vidas. Então, nos atentaremos a isso. Por favor, se atente à verdadeira adoração. A verdadeira adoração é aquela que entra e que você devolve para Deus com gratidão, com súplicas, com clamores e ações de graças. Uma das coisas que nós precisamos fazer muito mais é ação de graças. Não é só pedir, mas agradecer por tudo que Ele já tem feito por nós. Amém? Estratégia de marketing. Gente, como tem igrejas que usam de estratégias de marketing, parece televisão, cara, parece empresa. Para manter ou aumentar a frequência no seu auditório, pastores e líderes têm buscado estratégias de marketing para atrair as pessoas. Isso é diferente, cara. Essa estratégia de marketing, ela é diferente de propaganda, tipo, hoje tem culto, amanhã tem culto, um vídeo, de repente, falando de um versículo, coisas mais bem elaboradas, mais cristocêntricas. Esses não, eles usam sistemas mundanos para trazer pessoas para a igreja. Nós vemos uma igreja grande aqui na nossa região, não vou citar o nome, e ela usa muito do marketing. Tem um púlpito com música maravilhosa, mas quando eu vejo num contexto geral o povo, não houve transformação. A esta altura perderam totalmente o conceito de ética. Para alguns vale tudo no propósito de atrair pessoas. Há igrejas fazendo festa junina,
quermesse, bingo, rifa, sorteios, igual ao mundo, né? Qual que é a diferença? O pior é que atraem pessoas, mas não têm poder para transformá-las. São palavras lindas, pessoas que idolatram os pastores e gostam daquela mensagem de autoajuda, né? Mas transformação mesmo, não tem. Na primeira dificuldade, busca outra coisa. Como Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Cara, olha isso aqui. Meu Deus. Isso aqui é tão atual. Vou até repetir. Ai de vocês, mestres das leis, fariseu, hipócritas, porque percorrem terra e mar com todo esforço, olha só, para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Meu Deus do céu. 5. Mercadejando a palavra, vendendo coisas, indulgências. Isso não tem diferença nenhuma da igreja de 1500 anos atrás, da igreja que Lutero combateu quando ele escreveu as 95 teses, vendendo indulgências para receber milagres. Amém? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17. Olha só, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucros. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade. Sincera, com verdade, com a realidade do Evangelho. Quando pastores e líderes estão trabalhando na Igreja de Cristo com o objetivo de lucro, claro que o obreiro merece seu sustento e cada igreja deve dar o salário digno ao seu pastor. Isso é de fato, gente, isso é real. Tanto que eu falei antes, tem pastores que na primeira dificuldade cortam seu próprio salário. Mas o pastor tem um chamado e deve depender de Deus para o seu sustento. A igreja tem um cabeça que é Cristo e todo-poderoso para suprir a necessidade. O problema é que alguns, influenciados pela ganância dos bens materiais e em conhecer e viver os princípios da palavra, acabaram se deixando levar pelo desejo de adquirir riquezas, de conquistar coisas. A pessoa vai começando a ficar, de certa forma, famosa, vai ficando, entendeu? E aí ela começa a ver que ela pode conquistar determinadas coisas e tudo vai por esse lado. E para você ver onde que a obra de Satanás chega, no coração daqueles que antes criam, no coração daqueles que antes se davam e se entregavam por Cristo e hoje se dão e se entregam por uma denominação, por uma placa e por algo que não tem valor e que não é pão. O que no fundo mostram que não confiam em Deus para o seu sustento. Amém? Por outro lado, aos que envolvem seus ministérios em dívidas grandes, que acabam perdendo o foco, ao invés de reunir o povo para cultuar a Deus, reúnem o povo para tirar ofertas, procurando levar vantagem sobre o auditório, sobre o povo que ele pastoreia. Eu já fiquei sabendo de história aqui em Penápolis de um pastor aí, certo? Que num certo dia ele precisava de uma ferramenta tipo essa que eu tenho aqui, ó. Certo? Ele disse que precisava disso aqui, ó. Isso é um iPad, certo? Ele precisava disso de um celular. Dizem que ele fechou a porta da igreja, pediu para os obreiros trancarem a porta e as pessoas só sairiam de lá quando eles tivessem o valor para comprar esses produtos. Enquanto isso, eles ficariam em oração, em oração, em oração, até que as pessoas tivessem o coração voltado para essa obra. Isso é uma vergonha. Ai, meu Deus, e eles vendem indulgências, gente. Com que leviandade e cinismo alguns pedem ofertas, vendem materiais evangélicos, com a motivação de aumentar ganhos. Só um avivamento poderá mudar esta situação, porque a cegueira destes líderes é tão grande que não conseguem nem ver a rede que os capturou, aonde eles se enfiam, aonde eles se perdem. Misericórdia, gente. Se você vê o valor que é para manter uma rede de televisão em pé,
E o tanto de dinheiro enfiado nisso, cara, não tem necessidade. Você quer fazer uma propaganda, você quer fazer um momento, você quer fazer 10 minutos, 15 minutos na televisão, faça. Apesar que hoje nem é mais negócio isso. Tem gente que nem assiste mais televisão, eu mesmo. E a palavra, hoje nós temos a internet aí que não tem custo algum, certo? Nós temos aí o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube para essa proliferação do evangelho de forma saudável. Mas os caras não, os caras querem vender feijão que cura coronavírus e o cara tá lá de cama com coronavírus. Quantas pessoas esse cara já deve ter infectado, né? Pastores aí que diziam que curavam, faziam e pá, brigaram quando falaram que a igreja ia ter que fechar as portas e ficar em quarentena também, dizendo que não, porque se entrasse um cara com coronavírus, eu colocava a mão para expulsar o coronavírus da vida dele. Duvido que fez isso. 6. Tolerância ao pecado. Olha só. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha só. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, verso de número 14. Impressionante como em nossas igrejas o pecado está tomando conta de muitos. As bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, sexo fora do casamento têm sido instrumentos do inimigo para escravizar membros das igrejas e assim enfraquecê-los. Você sabe o que acontece? Às vezes o cara cai num momento desse, numa cegueira, num momento que é levado pela sedução das coisas. Cai em adultério, cai em drogas, cai na bebida, retorna a beber. Mas isso, a pessoa ela tem esse fraco. E o que Satanás vai fazer? Empurrar ele cada vez mais para esse abismo, concorda comigo? Se a pessoa não se perdoar primeiro disso aqui, ela nunca vai se voltar para Deus, ela sempre vai usar a desculpa, e essa desculpa foi incutida na mente pelo inimigo, porque é ele que nos acusa, certo? O pecado também nos acusa, mas é ele que nos acusa do pecado, amém? Porque Deus, se você peca, assim como Davi caiu, o que Davi fez? Pediu perdão e se arrependeu dos seus pecados. No fato de se arrepender dos seus pecados, o que acontece? Volta o seu coração para Deus. E Deus aceita essa pessoa novamente. E ela é purificada e perdoada. Mas Satanás coloca na nossa mente que nós não temos o direito de perdão e nós nos afundamos cada dia mais no pecado. O diabo conhece a Bíblia e sabe que o pecado nos afasta de Deus, olha só, e tira o poder espiritual de nossas vidas, o discernimento, a sabedoria e o conhecimento. Por isso, ele lança suas redes e anzóis para fisgar crentes no pecado. Não somente esses pecados mencionados anteriormente, mas quando crentes vivem sem perdão, olha só, não podemos viver sem perdão, gente. Isso é um veneno que mata nós mesmos. Em contendas e inimizades, outros têm o ego tão grande que pensam que são como Deus, querem mandar em tudo, querem que sua vontade seja feita, impõem e oprimem pessoas para que suas ideias sejam acatadas. São vários pecados, não é só esses pecados normais que nós falamos, não. Tem um pecado do ego grande. Leonard Ravenhill disse que há alguns anos um pastor pregou à porta da sua igreja uma tabuleta com os seguintes dizeres: essa igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Isso é verdade. Ou as pessoas vão nascer e avivar novamente, ou vão morrer definitivamente. Mas quando vem o avivamento, o Espírito Santo traz convicção e essas ideias e atitudes humanas caem em descrédito. Todo pecado some e desaparece. E surge uma forte convicção de pecado que nos traz perdão. Coisas que eram normais agora são consideradas pecados terríveis que entristecem o Espírito Santo. Os olhos se abrem, as escamas de Dagon se caem nos nossos olhos, nós enxergamos o pecado e vivemos uma vida de verdade, uma vida voltada em Cristo, uma vida de viver e andar como Cristo andou. Olha só o que Richard Owen diz: a igreja é um gigante adormecido. Quando o avivamento vem, não só o gigante se agita e acorda, mas se move com poder dinâmico e impacto glorioso.
né? Imagine a totalidade do corpo de Cristo se movendo em toda a terra com um propósito unificado e o poder do Espírito Santo. Libere esse poder transformador contra as forças do pecado e do mal na sua comunidade. Isto é avivamento. Vamos buscar o avivamento. Vamos buscar a Deus, vamos buscar conhecer e sair dessa crise que pessoalmente nós entramos, que a igreja entra. Cara, nós precisamos acordar literalmente, porque se nós continuarmos nessa frouxidão, nessa mornidão, nós vamos pecar e nós vamos cair. Amém? Cara, eu acho que se nós não nos atentarmos a isso, certo? Se nós não nos atentarmos para isso, nós cairemos nesse pecado e o avivamento não chegará. Nós morreremos. Sim. Mesmo dizendo ser cristão, mesmo que nem eu, declarando a palavra de Deus cantada ou aqui declarando a palavra de Deus falada, se eu não mudar, se eu não buscar em Cristo, se eu não viver esse avivamento em mim, eu serei uma vítima do inimigo e morrerei e serei eternamente jogado no inferno. É difícil falar isso de nós mesmos, né? Mas é verdade. Tem coisas que eu preciso mudar, que você precisa mudar ainda definitivamente na sua vida. Tem arestas que nós precisamos aparar. Tem fios soltos que nós precisamos colocar no lugar. Tem coisas erradas que nós cometemos ainda dia após dia. Nós precisamos acertar esses caminhos. E Deus, Ele vem neste momento, através de Jesus Cristo e com o Espírito Santo, nos trazer a realidade, nos chamando para um movimento, um despertar da fé e um avivamento em breve. Você crê nisso? Você busca isso? Eu sei que nós colocamos os nossos joelhos, nos humilhamos, oramos a Deus, fazemos as nossas preces, buscamos comunhão com Ele. Muitas pessoas buscam isso. Buscamos entender, buscamos compreender, mas muitas vezes nós caímos na religiosidade de uma vida e começamos a viver a prática do mecanismo, da forma, do formato e não vivemos como deveríamos viver em Cristo Jesus. Não vivemos a força, o poder que o Espírito Santo nos enche. Amém? Eu preciso que vocês entendam, que vocês compreendam isso aqui profundamente, para que haja vitória, para que você seja salvo definitivamente. Mas, Carlos, eu já não sou salvo crendo em Cristo? Mas precisa ainda buscar o verdadeiro avivamento em nós, para que nós possamos andar em constância no caminho e retos em busca de Cristo nosso Senhor. Amém? Creia firmemente que a maior necessidade da Igreja de Cristo hoje é um avivamento e toda a crise instaurada pelo mundo dentro das igrejas irá acabar. Será purificada e será santa e será majestosa e maravilhosa, pura, e os portões do inferno não prevalecerão sobre esta igreja. Amém? Todas as almas serão salvas e levadas ao eterno, junto ao Pai. E este poder emanado do Espírito Santo que habita em mim e em você será esta ferramenta que usará as nossas vidas para alcançarmos outras pessoas. Então seja a boca de Deus. Seja a boca de Deus. Em nome de Jesus. Motivos da oração. Ore para que a igreja seja verdadeira, noiva de Cristo, sem mancha, santa e irrepreensível. Ore pelos pastores e líderes que vivem uma vida santa como modelo para os seguidores. Ore por um derramamento de Espírito Santo nas igrejas. Amém, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos e clamamos a Ti pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados, pedindo perdão por não sermos uma igreja santa, pura, imaculada, a igreja que o Senhor procure e a igreja que o Senhor vem buscar naquele grande dia. Mas nós queremos isso, nós queremos essa transformação, Senhor. Eu oro para que a sua igreja seja a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, seja transformada, seja mudada, seja completamente restaurada a imagem da igreja que o Senhor tanto anseia, que o Senhor construiu nos primórdios. Senhor meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor toque na vida dos líderes e pastores, Senhor Deus, para que eles levem o seu rebanho a conhecer a Tua palavra, a conhecer o Senhor e finalmente, Senhor, entender a importância da Igreja de Cristo na terra e a importância da obediência à palavra de Deus. Sim, Senhor meu Deus,
creio, Senhor, creio que o Senhor virá, que o Teu Espírito Santo vai se derramar e expandir ainda mais sobre a Sua igreja, sobre o povo que o Senhor separou e escolheu para a Sua glória, Senhor meu Deus. Então encha-nos deste poder, encha-nos de intrepidez, de coragem, de força, de discernimento, para que assim nós possamos levar o Seu Evangelho a todos os cantos do mundo. Abençoa cada missionário, Senhor, que está aí fora, no campo, trabalhando, levando a Tua palavra, cada líder e pastor que sinceramente, que vivem a Tua palavra, a Tua verdade, pregando o Teu Evangelho, Senhor Deus. Que as igrejas pequenas, Senhor, as pequenas igrejas, aquelas igrejolas, Senhor, de bairro, Senhor, que pregam a Tua palavra, que a palavra cede lá como rio de águas vivas, Senhor, e elas cresçam em graça e em misericórdia, uma igreja santa, uma igreja pura e imaculada, Deus, que não se deixe levar como essas igrejas grandes se levaram, Senhor Deus, ao engano da palavra, ao engano do marketing, ao engano dos shows, da emocionalidade, da irracionalidade da Tua palavra, da forma que eles têm sido levados, Senhor Deus. Pedimos a cura, pedimos a restauração, a libertação do Seu povo, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém e amém. E esta é a palavra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E essa palavra ela deve ser repetida, ecoada em todos os cantos, para que o verdadeiro evangelho seja pregado e pessoas sejam curadas e saradas em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, é isso. Hoje é o 10º dia, foi um dia pesado, uma palavra pesada, porque ela cita a igreja que precisa ser santa e imaculada e que busque a realidade e a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Graças e abençoados somos nós da Igreja do Nazareno de Penápolis, que é uma igreja bíblica que busca a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus da sua essência, na realidade do Espírito. Somos agraciados por Deus por causa disso. Então aproveite a igreja que você tem, certo? Desfrute das bênçãos que essa igreja te dá em termos de ensino, em termos de palavra. Amém? Não vá buscando resoluções de pecados e de problemas, vai buscando transformação de mente, que aí no decorrer você será mudado e transformado. Você será livre do pecado, porque você optou em ter um avivamento, você buscou esse avivamento em Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus já nos deu todas as ferramentas, que é o Espírito Santo, a fé e a coragem de seguir a Ele. Amém? Deixe o teu jugo nas mãos de Jesus Cristo, pegue a cruz dele e o siga. Em nome de Jesus, Deus os abençoe, Deus cuide de cada um de vocês, compartilha se você puder, leve essa palavra a mais pessoas, amém? Daqui a pouco ela já estará no nosso canal da Igreja do Nazareno do YouTube, tá ok? Então, seja abençoado, grandemente abençoado por essa palavra. Eu creio que ela trará coisas muito boas para a sua vida, coisas novas, amém? E assim seja, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Tchau, até amanhã às 16 horas, aguardo por vocês, tá? Um abraço.